Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser assistido também pelo site www.arcanocelestes.com ou pelo site www.cwbtv.net. As perguntas com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, bem como os demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Dando prosseguimento à nossa série de estudos, falaremos essa noite sobre a desobediência de Saul. Esse trecho se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versos 2 a 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Eduardo, boa noite. Boa noite. Eduardo, esse é um dos tantos trechos, como nós começamos a falar no programa anterior, que causam essa confusão, né? Principalmente no que tange as ordens, por vezes injustas e extremamente fortes, que o Senhor dá aos seus servos, né? Porém, os Escritos nos trazem um consolo de que todos esses trechos aparentemente contraditórios têm um sentido interno muito mais profundo. Eu queria que você falasse um pouco de como nós devemos entender essa passagem, dada pelo Senhor. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Causa uma certa estranheza para as pessoas que leem esse capítulo do 1 Samuel, onde justamente o Senhor ordena uma coisa muito dura, né? E que Saul tem que cumprir essa ordenança que o Senhor dá através de Samuel, do profeta Samuel, né? Onde ele então tem que capturar o rei Agag, né? Derrotar os amalequitas, né? Despedaçar o rei Agag, né? Passar a fio de espada, como eles diziam naquela época, né? E também os homens, as mulheres, as crianças, mesmo as crianças de colo, né? Os bois, os jumentos, as vacas, os camelos, né? Os bezerros, os carneiros, né? Ou seja, todos os despojos que, inclusive, normalmente naquela época, aquele que vencia a batalha levava aqueles despojos, né? E usava, né? Aqueles mantimentos, né? Mas o Saul, quando vai e tem essa vitória sobre os amalequitas, ele acaba perdoando, né, o rei Agag e os despojos, né? Ele mata todos, homens, mulheres, crianças, né? Mas ele perdoa o rei, né? Não só ele, como o povo também, né? O rei e os despojos, né? E quando Samuel vai ter com Saul, né, e ele então ouve ele pergunta: o que é esse mugido de bois, né, e de carneiros, né? Então Saul então tenta se justificar, né, dizendo que ele então preservou esses despojos para poder fazer uma oferta ao Senhor, né, uma oferta pacífica, né? Mas Samuel então repreende Saul, dizendo que ele não deveria ter feito isso, né? E daí há justamente essa citação, né, que está no capítulo 15, né, nos versos 22 a 23, né? Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Ou seja, daí ele dá essa resposta, né? E em seguida ele mesmo, o próprio profeta Samuel,
despedaça o rei Agag, né? Na frente de Saul e do próprio Senhor, né? Então isso é difícil para a pessoa que vai ler a palavra e pensar que isso pode ser uma coisa promovida pelo próprio Senhor, né? Mas na verdade o Senhor nunca ordena algo dessa natureza, né? E os escritos justamente nos mostram que se não houver uma compreensão do sentido interno das escrituras, a gente fica com essa má impressão, né? Tanto é que na igreja tradicional, o homem até consente muitas vezes que se pode condenar, que se pode, digamos assim, cometer certas injustiças em nome da fé. Vide o que aconteceu com a Igreja Católica e com a tradição do cristianismo traz essas injustiças através de excomungações, né? Onde os prelados tinham esse poder de lançar a pessoa ao inferno, né? Sendo que esse é um poder unicamente exclusivo do Senhor, né? Então, essa impressão que se tem, se ela não for compreendida no sentido interno, né? Então fica com aquela impressão de que é o Senhor que ordena essa coisa, né? Essas atrocidades. E na verdade não é isso que ocorre, porque o Senhor é o próprio bem, é a própria verdade, é a própria manifestação da misericórdia, né? E na verdade o Senhor ele se veste dessas digamos assim, atribuições que são meramente humanas, para que possa fazer uma correspondência no seu sentido interno com as coisas que são do céu e são do mundo espiritual, né? Então, se a pessoa compreender essas verdades espiritualmente falando, ela vai entender porque cada uma dessas coisas tem um significado. E depois, na sequência do programa, nós vamos explicar esse significado, né? E por vezes eu me pergunto se justamente não seria isso, essas passagens que são tão sem sentido, tão sem lógica e que por esse motivo afastaram tantas pessoas do seio da igreja, afastaram tantas pessoas da religiosidade, não teriam justamente esse objetivo, né? De estar na palavra para mostrar, não pode ser assim, não pode ser tudo tomado literalmente, como a gente fala. Não que o sentido da letra não tenha o seu imenso poder, mas eu sempre me pergunto se não seria por isso que nós temos tantas passagens que relatam, como você falou, com tantas descrições, com tantas minúcias. Por que ele cita os bois, as ovelhas, os camelos, os jumentos e fala especificamente, né? Espero que a gente possa aclarar. Agora, o sentimento que essa história nos transmite é exatamente aquele que o Senhor queria causar em nós, né? Ou seja, ele sabia, tendo conhecimento disso, queria justamente provocar esse sentimento de estranheza. Que sentimento é esse, né? Então, esse sentimento é justamente de que a ideia que nós temos de Deus é que Ele é rigoroso, que ele precisa ser rigoroso como um pai precisa ser rigoroso muitas vezes com um filho, né? E que nós muitas vezes somos complacentes com coisas que não deveríamos ser. Por exemplo, às vezes a gente gosta de uma qualidade de uma pessoa e vai ver lá, constata na palavra que aquela qualidade que nós pensávamos ser uma qualidade, não é uma qualidade. É uma coisa que nós devemos fugir, é um defeito, é uma, digamos assim, muitas vezes uma iniquidade disfarçada de uma qualidade, né? Ou então nós gostamos de fazer certa coisa, nos dá um deleite todo especial, nós sentimos prazer em fazer aquilo, mas vamos lá na palavra e constatamos que aquilo também não é permitido, né? Então, quando nós queremos fazer a nossa vontade, argumentar contra o que está ali na palavra, nós agimos como Saul, né? Que nós queremos justificar, então, uma coisa que nos é ordenado que nós façamos e nós queremos dar um jeitinho. Nós somos complacentes, né? Isso, exatamente. É o famoso jeitinho brasileiro, né? De burlar, né? Digamos assim, passar por circunstâncias que não seriam as ideais, né? E então, essa complacência é que está conosco, né? E o Senhor não, Ele tem que ser firme, Ele tem que ser rígido, Ele tem que ser aquele que vai dizer sim, sim, não, não, né? Como Ele coloca lá, né? O que é certo, o que é errado, é errado. Então as coisas
para o Senhor, elas são colocadas de uma forma muito categórica, né? E isso está expresso, por exemplo, nos 10 mandamentos, né? Onde a pessoa tem que cumprir aqueles mandamentos que estão ali, né? Eles não estão ali simplesmente para fazer figura, para constar, né? Eles estão ali para ser cumpridos, né? E se nós burlamos, né, nós então agimos como Saul, né? Que então prefere fazer a sua vontade do que a vontade do Senhor, né? E agora eu acho que essa é a parte mais interessante, que a gente vai falar sobre qual é a representação espiritual desse acontecimento, né? Lembrando que o tema de hoje, ele conta se encontra num texto do reverendo Cristóvão Nobre, intitulado justamente A Desobediência de Saul. E a gente vai falar um pouco desse sentido espiritual, porque essa é a grande virtude dos escritos, eu digo, realmente abrir, levar para pessoas que realmente que sentem que tem algo mais profundo, mais poderoso dentro da palavra, mas não tem essa chave, que a gente chama esse vocabulário. Por vezes nós, enquanto conversamos, para nós é muito claro, não para nós porque nós estudamos há tanto tempo, mas para as pessoas que estão há muito na nova igreja e que têm um profundo conhecimento dos escritos, assim que elas abrem a palavra, que elas leem, elas sentem, elas percebem esse sentido mais profundo, esse sentido mais interno, e o que seria aparentemente uma instrução de cunho moral e ético passa a ser uma instrução para a sua vida espiritual, justamente por conhecer ou estar começando a conhecer esses grandes arcanos, não é mesmo? Mas qual, Eduardo, é a representação deste acontecimento, né, histórico? Então, o povo amalequita, aqui, como todas as demais nações que estavam naquele contexto histórico com Israel, representam um tipo de mal, né, um certo aspecto do mal e a sua relativa verdade, né, aliás, a sua correspondente falsidade, né? O rei Agag, ele representa justamente o princípio que vai dar consentimento para que esse mal seja aplicado, ou seja, é a justificativa que faz com que o povo também pudesse aplicar esse mal. Por exemplo, quando um governante age dando um mau exemplo, o povo também se acha no direito, se julga no direito de fazer aquele mal, né? Então ele é o princípio que justifica, e daí que ele era necessário ser cortado a fio de espada e ser despedaçado, porque ele era justamente a raiz do problema, né? E Saul justamente preservou a raiz do problema. O principal, exatamente, porque se você deixa a raiz, ela volta de novo, né? Então, essa justificativa que dava toda a liberdade para o povo fazer o que ele queria naquela época, né? Depois, por exemplo, os animais representam justamente as intenções maliciosas que esse povo tinha, que era a característica do povo amalequita, né? Porque eles tinham uma liberdade assim sexual que naquela época era contrária aos princípios do Senhor, né? E justamente hoje nós vemos muito isso, né? Um retorno disso. Então serve para as pessoas identificar também esse tipo de mal. Por exemplo, então os animais representavam essas afeições, né? Digamos assim, libidinosas, que digamos agiam, né? O povo então agia ao bel prazer com esse consentimento que eles tinham do rei Agag, né? E toda essa conjuntura, então Saul foi, digamos assim, escalado pelo Senhor e pelo profeta Samuel para ele destruir esses males, né? E não para trazer esses males para dentro do seu povo, porque tudo eram correspondências, né? E se você se envolve com alguma coisa, essa alguma coisa vai te trazer a influência, né? E, correspondencialmente falando, no sentido espiritual, né? Então, se nós compreendermos dessa forma, a gente consegue enxergar, né, com mais clareza o que realmente consta nessa história, né? E aquela velha questão da batalha interna do homem, que quer preservar o que lhe é mais caro, né? Que aparentemente ele não sabe
por que ele foi ordenado cortar aquilo. Agora que nós estamos falando no sentido interno, por que ele teria que eliminar esses desejos? Ele fica, como você falou, porfiando, ele fica questionando, será realmente que isso é um obstáculo? Será que isso é mesmo uma peça de tropeço para a minha regeneração? É o que muitas vezes o ateu fala, né? A pessoa que não quer, ou mesmo tendo religião, mas não quer se comprometer com ela, né? Por exemplo, ele diz assim, não, mas essa coisa é tão boa, né? Ela me dá tanto prazer, eu gosto tanto, né? Mas por que a religião vai me tirar essa possibilidade de fazer isso que eu gosto, né? Então, e no mundo de hoje nós vemos isso muito, as pessoas não querem se comprometer com alguma coisa que lhe dê responsabilidade, que lhe traga uma responsabilidade sobre, muitas vezes, coisas que a pessoa gosta mesmo, né? E a pessoa não quer abrir mão disso, né? Ela não quer cometer esse tipo ela chama de violência contra si mesma, né? Eu escuto, infelizmente, com certa frequência, pessoas falando, poxa, eu participo de tal reunião, de tal grupo de estudos, de tal, enfim, sistema filosófico, mas eu só tiro o que me serve, né? Eu não acredito em tudo que eles falam, mas não pode ser assim. O Senhor sempre repreendeu, como você falou, os mornos, né? Tem que ser quente ou frio, sim ou não. Então, essa questão de você atolar e tira o que me é útil. E muitas vezes também as pessoas falam, por exemplo, se alguma coisa vai retirar uma certa liberdade dela, né? Ela pensa, não, está me tolhendo, Exatamente. está me constrangendo na minha liberdade, né? Mas na verdade a gente deve aprender que se você quer realmente se regenerar, você tem que se constranger, né? É ruim quando alguém vem e te constrange externamente, mas você se constranger é bom, porque é você que está por livre-arbítrio se constrangendo de uma coisa que é má, né? Abrindo mão de um princípio errado para colocar no lugar dele um princípio certo. Esse é um bom constrangimento e é algo que toda pessoa que deseja se autoconhecer, se, digamos assim, se regenerar verdadeiramente e se preparar para o mundo espiritual, ela deve fazer. E não existe, Eduardo, reforma sem tirar, desbastar, né, esses galhos, essas partes que estão realmente atrapalhando. Não existe a reforma, o próprio nome já diz, reforma e regeneração envolve necessariamente esse tipo de limpeza, né? Agora, Eduardo, qual que é a aplicação prática desse acontecimento, desse fato que nós lemos hoje? Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que vive uma vida sexual sem nenhuma restrição, né? Ele olha para todas as mulheres, acha que pode ser todas dele, né? Sem ter um comprometimento com o casamento, e da mesma forma da mulher para com o homem, que hoje isso está ocorrendo muito, né? Principalmente falando de casados, né? Todos estão sobre o jugo, mas principalmente como nós falamos sobre os casados, que isso é muito mais sério, né? Se for casado ainda é bem pior, né? Porque quando a pessoa está fora do casamento ainda, ela tem uma possibilidade de... Exatamente. Mas se ela então começa a violar o casamento, daí já é uma coisa bem mais grave, né? Então, essa pessoa justamente representa digamos, a liberdade, o amor livre, né? Representa o povo amalequita, né? E o princípio de você justificar, né, mesmo tendo religião, que você pode dar os seus pulinhos, que você pode dar as suas saidinhas, né, e que você pode trair, que você pode fazer o que você quer, né, sem levar em conta as coisas sérias, os compromissos, as responsabilidades que são próprios do amor conjugal. Isso tudo digamos assim, o comportamento de Saul, né? Representa esse comportamento de Saul, que é o não comprometimento com as coisas do Senhor. E, na verdade, se nós formos olhar o povo de Israel naquela época, era um povo que estava totalmente agraciado com muitas coisas boas que o Senhor tinha dado para eles. Eles tinham ouro, tinham prata, tinham, digamos, conforto, tinham muitos bois, vacas, camelos, carneiros, né? Eles tinham aquelas coisas, né? Eles não precisavam cobiçar as coisas dos amalequitas, né? Que eram coisas que iam justamente prostituir o povo de Israel. E o que isso representa, né? Quando o Senhor deu o amor verdadeiramente conjugal para o homem, Ele deu a possibilidade do homem crescer, se desenvolver nesse amor,
porque ele cada vez mais ele vai mergulhando um na alma do outro, né? Um na mente do outro, não somente fazendo uma conjunção de corpos físicos, mas com o tempo um vai conhecendo o outro melhor, né? E há uma união das almas e das mentes, né? E essa união das almas e das mentes, ela pode, depois que o casal morre, prosseguir para a eternidade, né? E se tornar algo que vai, digamos, convergir cada vez mais para o infinito, né? Ou seja, o homem e a mulher vão cada vez mais se avantajando, se desenvolvendo na recepção do amor e da sabedoria divinos, né? O homem vai externamente crescendo em sabedoria, internamente no amor e na afeição, né? E a mulher vai crescendo na afeição dessa sabedoria que o homem recebe do Senhor, né? E também da sabedoria que ela tem por dentro, né? Então isso já é as grandes benesses que o povo de Israel tinha, né? E que ele não precisava cobiçar as coisas dos amalequitas, né? E isso também representa, nesse sentido, o que nós temos no casamento, né? Uma coisa maravilhosa, né? Não precisa olhar, cobiçar, por exemplo, o gramado do outro, do vizinho, parece que é melhor, né? Mas é porque ele está longe, que uma vez que ele está perto, ele vai apresentar as complicações também, né? E só um adendo, como você trouxe, nessa série que nós viemos realizando, todas as nações inimigas de Israel, justamente elas têm um significado, um tipo de deficiência que o homem tem que combater, né? É interessante, nós falamos de duas, essa no programa anterior, mas todas elas os escritos nos trazem que são más tendências e desafios à reforma do homem. E não confundindo também, né? Que, por exemplo, quando nós falamos aqui de Israel, dos outros povos, Israel, aí a gente não pode pensar tendenciosamente, você está apoiando Israel, principalmente as questões políticas que existem hoje. Não é isso. Que o Israel histórico, né? Todas as vezes que Israel caía, o Senhor chamava atenção, né? O Senhor justamente puxava a orelha de Israel, né? Principalmente através do quê? Dos seus reis, dos profetas, dos juízes, né? Daquelas pessoas que recebiam a palavra do Senhor, né? E podiam então conduzir o povo para um bom caminho, né? Mas quando acontece, por exemplo, como Saul, né? Então vem o próprio profeta Samuel e inclusive ele alerta, porque em função dessa desobediência, Saul começou a perder o reinado, né? E logo depois veio o outro que era Davi, né? Então essas coisas devem ser colocadas sempre no seu lugar. Não existe nada de política aqui. Existe sim um sentido histórico e um sentido espiritual interno que deve ser compreendido para a gente poder se desenvolver melhor, né? Pois é. Bem, Eduardo, estes e outros temas, eles encontram todos nos livros, né? Eu ia pedir para a equipe de produção, não sei, nós temos alguns minutinhos, talvez pudesse colocar o VT e falar um pouco dos livros bem rapidamente, no final do programa. É sempre bom a gente colocar os livros à mostra, né, para que as pessoas saibam onde é que elas podem encontrar essas leituras, né? Esse, principalmente, é um dos livros que abordam o Velho Testamento, e esse volume que vocês estão vendo aí é o primeiro livro dos Arcanos Celestes, que aborda o capítulo 1 ao 6 do Gênesis, né? Estritamente no sentido interno, né? E quando as próximas edições desses livros já estão sendo organizados, traduzidos, né? E colocados em ordem, né? Diretamente do latim, para que nós possamos publicar os próximos volumes. Provavelmente a partir do próximo ano a gente tenha já o volume 2, né? Esse próximo livro que vocês estão vendo chama-se A Vida e os Ensinamentos de Swedenborg, né? É uma biografia editada pela primeira vez em 1907 por George Trowbridge e aborda toda a vida de Swedenborg desde a sua infância, passando pelo seu período de grande produção científica, inclusive que o lançou para o mundo da época, né? E também
as revelações posteriores, né, que ele passou a ter a partir dos 54 até os 84 anos. Sua vida né? madura. Exatamente. Este livro que vocês estão vendo é o livro mais famoso de Swedenborg, né? Ele é um livro que, inclusive, já foi prefaciado até pelo próprio Jorge Luiz Borges na primeira edição argentina, né? Que foi lançado, se não me engano, no final dos anos 80, né? E é um livro maravilhoso que fala sobre o mundo espiritual, né? O que acontece com o homem após a morte, né? Como vivem os anjos e os espíritos, que são também homens que já viveram nesse mundo, né? E o que é o céu, o que é o inferno, o que é o mundo dos espíritos, né? E todas essas relações, a pessoa pode ter um vislumbre, é uma espécie de uma janela, né? Que nos abre a possibilidade de compreender o mundo espiritual. E esse último livro, né? Quatro Doutrinas, que trata sobre a doutrina do Senhor, sobre a doutrina da Escritura Santa, a doutrina da vida e sobre a doutrina da fé. Bom, eu, Eduardo, com isso queria agradecer a tua presença mais uma vez e a todos de casa. Lembrando que estaremos todas as terças-feiras às 19 horas, né? E teremos o maior prazer em atender as suas dúvidas através dos e-mails de contato e do telefone 3027-4741. Uma boa noite a todos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.